Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de Tira Dúvidas. Dessa vez, com as dúvidas acerca das burocracias aqui de Portugal e também algumas dúvidas sobre alguns vídeos que trouxemos de novidades nessa última semana. Então, vamos lá? A primeira dúvida que eu quero trazer para vocês é com relação ao NIS, que é o número de identificação da Segurança Social. A senhora Tânia Arruda, ela trouxe a seguinte questão, que ela veio para cá com o visto D7, então ela tem um visto, uma autorização de residência para quem tem rendimentos próprios, sempre utilizou na morada antiga dela, no centro de saúde, onde ela morava anteriormente, o PB4, que ela renovava, sempre estava atualizado, e ela ia utilizando esse PB4 para ter acesso ao sistema de saúde aqui de Portugal. Quando ela se mudou, ela enfrentou dificuldades para acessar o sistema de saúde, do centro de saúde da nova morada dela, correspondente à nova morada dela, e disseram para ela que ela precisava ter o número da Segurança Social. E aí ela quer saber como é que tira esse número de Segurança Social. O número de Segurança Social, como a gente falou, tem todas as instruções no vídeo que foram postados, mas uma questão importante é a seguinte: você não deve necessitar apresentar um número de segurança social para ser atendido no centro de saúde. O número de segurança social vai servir para outras coisas, mas a saúde em si, você sendo portador do PB4, você deve sim ser atendido. Ou já com o seu número de utente, que provavelmente você já tem, se você já utiliza o sistema de saúde, se você já tem autorização de residência, você deve ter o número de utente. Então, com isso, não deve ser exigido nenhum número de segurança social para você. Inclusive porque a segurança social, você já faz a sua obrigação perante a segurança social no Brasil, que é o INSS. Então, não tem motivo, não tem razão para que você recolha aqui a segurança social e nem tem esse número de identificação social, tá? Uma outra pergunta agora com relação à alteração da lei de nacionalidade, que foi uma das novidades que eu trouxe na última semana. E a pergunta foi feita por Heitor e ele perguntou: qual o valor para a entrada no pedido de nacionalidade de neto? Heitor, o valor para a nacionalidade de neto, em termos de emolumentos a serem pagos, é de 250 euros, tá bom? Pagos para o IRN, que é o Instituto de Registros e Notariados. Cecília Cabrini perguntou o seguinte, elogiou, ela disse que adorou o vídeo, e ficou com a seguinte dúvida: o brasileiro que adquire a nacionalidade derivada portuguesa corre o risco de perder a originária brasileira? De fato, se seja de acordo com o artigo 12, parágrafo 4º, a linha 2ª da Constituição Federal do Brasil. Existe essa previsão de que, caso você não tenha uma nacionalidade originária, por exemplo, se você tem uma nacionalidade originária, ou seja, você, quando nasceu, já tinha direito a essa nacionalidade estrangeira e também a portuguesa, são duas nacionalidades originárias, você mantém as duas. Mas, caso você opte por ter uma segunda nacionalidade, e é uma nacionalidade que é feita por escolha, em tese, em regra, você sim corre risco de perder a sua nacionalidade brasileira. O que não acontece em muitos casos. É muito difícil a gente enfrentar e observar um caso desse. Difícil mesmo. Então, muita gente pede, muita gente passa a vida toda aí com a nacionalidade adquirida e nada acontece com a nacionalidade brasileira. Mas, quando, por exemplo, é o caso de uma pessoa que ela é concursada federal, no Brasil, eu vou dizer que, nesse caso, não vale a pena o risco, porque a pessoa tem um cargo público, Então, não vale a pena esse risco dessa possibilidade de vir a perder a nacionalidade brasileira. Mas, de uma forma geral, é muito difícil que isso aconteça, tá? Sobre nacionalidade, eu recebi uma outra pergunta também, e aí foi por mensagem privada, inclusive, de uma seguidora do Instagram, e a pergunta foi a seguinte: as alterações da lei de nacionalidade, elas agora que houve essa alteração, elas vão se aplicar para processos que já estão correndo, ou seja, processos que já foram apresentados? E a resposta é que nós ainda não temos resposta. Por quê? Porque as alterações, elas foram feitas, foram propostas, foram aprovadas, mas ainda não foram publicadas, tá? E nós ainda não temos o regulamento de quando e como vai
quais vão ser os efeitos dessas alterações. Se essas alterações vão ter efeitos retroativos para os processos que estão pendentes ou não, ou se vai ser só a partir dos processos que forem apresentados posteriormente. Então, assim, se você ainda não apresentou e você vai ser beneficiado dessa alteração, eu acho que melhor esperar que seja publicado para aí sim apresentar, certo? Se você já apresentou, vai ter que esperar um pouquinho para a gente poder ter essa resposta, que infelizmente a gente ainda não tem, mas que eu acredito que sim vai ter efeitos para os processos que já estão pendentes. Agora uma pergunta sobre CNH, né, que é a carteira de motorista aqui. A pessoa me perguntou o seguinte, foi Vivi Tomás que perguntou: quanto à troca da CNH ou uma permissão para conduzir por motivos de atraso na residência, que mesmo com a manifestação de interesse aceita, porém não conseguimos agendamento junto ao CEF. O que acontece, Vivi? E aí eu vou já juntar com a segunda pergunta que ela fez também. E se com a manifestação de interesse aprovada é possível fazer essa troca? Não, não é possível fazer a troca. Você realmente tem que ter a autorização de residência. Lembrando que agora o prazo são 2 anos, então um prazo que você vai ter tempo de fazer essa solicitação de uma forma mais tranquila. 2 anos depois que você tem a sua autorização de residência. E de fato só consegue fazer a troca depois que tem a autorização de residência. Só com a manifestação de interesse não consegue. E tá complicado porque o CEF ainda não abriu a agenda, então a gente tem mesmo que esperar um pouco, tá? Mas assim que o CEF abrir a agenda, você consegue marcar, assim que você já tiver feito a sua entrevista, tiver com o seu número de autorização de residência, você já pode começar a providenciar os demais documentos para apresentar na troca da carteira de motorista, tá certo? Mas tem mesmo que esperar. Não tem outro jeito. Tá bom? Gente, essas foram as dúvidas. Nós selecionamos algumas interessantes para trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem sempre deixar aqui que nós vamos vir responder. Se precisarem de alguma análise mais apurada do seu caso, aí mesmo entrando em contato com a gente para a gente marcar uma reunião e aí conseguir solucionar, dar uma resposta para a situação. Tá certo? Obrigada por assistirem, compartilhem esse vídeo e até a próxima!